Você já se perguntou quem foi a pessoa que viveu mais tempo na história da humanidade? Alguns dizem que ninguém jamais passou dos 130 anos. Outros, por outro lado, afirmam que um homem viveu quase 1000 anos. Será que isso é um mito? Um exagero? Ou um mistério que atravessa a fé, ciência e história? Fique comigo porque hoje vamos mergulhar fundo nessa questão e descobrir o que a Bíblia e a ciência têm a dizer. A resposta pode te surpreender. Segundo a Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis, o homem que viveu mais tempo foi Matusalém. O texto é bem direto. Matusalém viveu 969 anos. Sim, você ouviu certo. 969 anos. Pra gente, que vive em média 80 anos, parece algo impossível, ficção pura. Mas quem era Matusalém? Ele não era uma figura qualquer. Ele foi o avô do famoso Noé, aquele que construiu a arca para sobreviver ao grande dilúvio. Matusalém pertenceu à linhagem dos primeiros patriarcas, homens que, segundo as escrituras, viveram centenas e centenas de anos. Adão, o primeiro homem, teria vivido 930 anos. Sete, seu filho, 912, e o próprio Noé, 950 anos. Mas nenhum deles chegou perto da marca incrível de Matusalém. A pergunta que não quer calar é: por que eles viviam tanto naquela época? O que havia de tão diferente no mundo para permitir uma vida tão longa? Será que a Bíblia deve ser lida ao pé da letra? Ou existe um significado mais profundo por trás desses números? Vamos explorar as possíveis explicações. Do ponto de vista teológico, existem várias interpretações para essa longevidade extraordinária. Uma delas sugere que o mundo, logo após a criação, era um lugar muito mais puro. O pecado ainda não havia corrompido a humanidade e o próprio planeta, da mesma forma que o faria mais tarde. O ambiente era diferente, a alimentação era mais natural, talvez o clima fosse mais estável, e a genética humana original, mais robusta e perfeita. Nessa visão, a vida longa era um sinal da bênção de Deus e da proximidade com Ele. Viver muito era viver sob a graça divina. Porém, existem também interpretações mais simbólicas. Alguns estudiosos e teólogos argumentam que esses números eles não representam necessariamente a idade literal de uma única pessoa. Eles poderiam simbolizar a duração de uma linhagem, de um clã ou de uma dinastia. Ou seja, Matusalém ela poderia ser o nome de uma família que liderou por 969 anos. Outra teoria é que a forma de contar os anos era diferente. Talvez um ano naqueles textos não correspondesse a um ciclo completo da Terra ao redor do Sol, mas sim a um ciclo lunar, o que reduziria drasticamente a idade real. No fim das contas, para a fé, a lição mais importante talvez não seja exatamente quantos anos alguém viveu, mas sim como essa pessoa viveu diante de Deus. A história de Matusalém nos aponta para uma era de gigantes, não só em idade, mas talvez em fé. Agora, vamos deixar a teologia de lado por um instante e colocar o chapéu de cientista. O que a ciência e os registros históricos dizem sobre a pessoa que viveu mais tempo? A resposta tem nome e sobrenome: Jeanne Calment. Ela foi uma mulher francesa que viveu incríveis 122 anos e 164 dias, falecendo em 1997. O caso dela é o mais bem documentado da história, e por isso é aceito pela comunidade científica como o recorde oficial de longevidade humana. Não há espaço para dúvidas. Existem certidões de nascimento, registros de casamento, censos e dezenas de testemunhos que comprovam sua idade. Ela viu o mundo mudar de uma forma que mal podemos imaginar. Nasceu antes da construção da Torre Eiffel e morreu na era da internet. E qual o segredo dela? A ciência aponta para uma combinação de fatores: uma genética muito favorável, uma alimentação simples baseada na dieta mediterrânea, uma vida fisicamente ativa menos. Ela praticou esgrima até os 85 anos e andou de bicicleta até os 100 menos. E segundo relatos, uma personalidade tranquila, com pouco estresse. Para a ciência, até hoje, os 122 anos de Jeanne Calment representam um limite máximo comprovado da vida humana. Acima disso, não há evidências verificáveis, então temos um impasse. De um lado, a Bíblia fala em 969 anos, do outro, a ciência confirma 122. Isso significa que a Bíblia está errada e a ciência está certa?
Ou vice-versa, na verdade, né? Essa briga não precisa existir. A questão é que Bíblia e ciência estão fazendo perguntas diferentes e usando linguagens diferentes. A Bíblia não é um livro de biologia ou um almanaque de recordes. É um livro sobre a relação da humanidade com Deus, sobre propósito, fé e o sentido da vida. Seus números muitas vezes carregam um peso simbólico e teológico. A ciência, por sua vez, se ocupa do que é mensurável, observável e verificável. Ela mede o tempo de vida, estuda as células, o DNA e busca entender os limites do corpo físico. Uma fala do porquê da vida, a outra fala do como e do quanto. A fé e a ciência não precisam ser inimigas. Elas podem ser vistas como duas lentes diferentes para observar a mesma complexa existência humana. Uma olha para o céu, a outra olha para o microscópio, mas ambas estão tentando entender quem somos. Isso nos leva à pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Em vez de ficarmos obcecados em descobrir quem viveu mais tempo, talvez devêssemos nos perguntar: o que estamos fazendo com o tempo que temos? Há um salmo na Bíblia que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Não importa se a gente vive 70, 80, 100 ou até 120 anos, a vida passa rápido, é um sopro. O que realmente fica, o que constrói nosso legado, não é o número de aniversários que celebramos. O que fica são as nossas escolhas, os momentos de amor que compartilhamos, a fé que nos guia e o impacto positivo que deixamos no mundo e nas pessoas ao nosso redor. O tempo é o presente mais valioso que recebemos, mas ele é finito. E a sabedoria está em usar cada dia com um propósito. No final, a história de Matusalém nos lembra de um tempo em que a vida era vista como um dom direto de Deus, uma bênção a ser honrada. A vida de Jim Calmente nos mostra a incrível resiliência do corpo humano e até onde a ciência prova que podemos chegar. Mas e você? A sua história está sendo escrita agora, neste exato momento. Você está usando bem o tempo que recebeu. Pense nisso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também possa se interessar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!